Gurizada, o negócio é o seguinte, eu quero conversar com vocês nesse vídeo sobre uma das grandes referências que nós temos no futebol mundial e um dos maiores ídolos do futebol brasileiro. Eu estou falando de Neymar e o seu comportamento. Antes eu queria te convidar para te inscrever no canal, ativar as notificações, dar o teu like e vir para cá para conversar sobre futebol, sobre seleção, sobre esporte e principalmente sobre dupla Grenal. Reitero o alerta para que você, em época de pandemia, trate este momento com seriedade, com serenidade, sem histeria e, acima de tudo, com responsabilidade. Esteja sempre muito bem informado, que a informação adequada e correta, ela é o primeiro passo para uma prevenção adequada. Fique esperto. Olha só, o Neymar mais uma vez foi alvo de críticas da imprensa europeia, especialmente de um jornal da Catalunha, porque ele está no Brasil, embora o PSG tenha recomendado que os seus jogadores ficassem por perto e evitassem viagens longas. Ele está no Brasil e ele foi flagrado jogando futevôlei com uma turma de amigos. E esse jornal entende que não é o comportamento mais adequado e a gente sabe que não é. O Renato também cometeu esse equívoco, foi duas vezes na beira de praia do Rio de Janeiro, contra a recomendação das autoridades públicas cariocas. Tá claro que o presidente Romildo Bolzan deu uma ligadinha para ele e ele sossegou o facho, se aquietou, tá recluso, aprendeu a lição. Talvez até tenha sido um erro involuntário do Renato, como talvez tenha sido um erro involuntário do Neymar. O problema que eu estou citando aqui, que eu quero citar, é que o Neymar, ele é uma referência do futebol brasileiro e ele deveria ter um comportamento adequado de ídolo que ele ainda é. Por que ele é ídolo? Porque ele joga muita bola. E tudo isso que eu vou falar do Neymar nesse vídeo não diminui em nada o seu talento e a sua capacidade como jogador de futebol, que é a profissão que ele exerce. Mas ele tem que saber que ele, como ídolo, como referência, como expoente, por ter jogado já num dos maiores clubes do mundo, que é o Barcelona, por estar num outro grande clube, que é o PSG, capitão da seleção brasileira, medalhista olímpico, jogador de 2 Copas do Mundo, ele tem que ter um comportamento que seja referência. Ele tem que ter um comportamento adequado. Vamos lembrar um pouquinho do passado do Neymar. Quando ele tinha 18 anos, em 2010, ele começa a surgir no Santos e ele estava numa sequência que em 6 pênaltis cobrados, ele havia errado 3. E o Dorival Júnior, numa cobrança de um jogo, não permitiu que ele cobrasse. Se não me engano, colocou o Marcel para bater o pênalti. O Neymar teve um piti, ali, teve um chilique, que acabou tendo repercussão, que acabou tendo consequência. E o que aconteceu? O Dorival Júnior, que já não tinha bons resultados, foi demitido do Santos. Na época, isso foi em 2010, o René Simões, técnico que já passou por várias categorias de seleções, alguns clubes do futebol brasileiro, disse assim: atenção, estão criando um monstro. Naquele momento, o Neymar surgindo como o grande expoente do futebol brasileiro, a frase do René Simões, ela pegou muito mal. Todo mundo achou assim, mas o que esse cara tem? Esse cara tem alguma inveja, tem alguma bronca pessoal? Ao passar dos anos, foi se observando que o René Simões estava completamente certo. O Neymar nada mais é do que um menino mimado. E que tem muito mais do que qualquer menino, qualquer garoto na sua idade sonha um dia inteiro. Ele tem dinheiro, ele tem prestígio e ele tem fama. E ele conquistou isso de forma muito rápida, graças ao seu talento. É verdade, o seu talento é que lhe proporcionou contratos milionários. Mas ele é mal orientado, tanto pelo seu pai, quanto talvez pelos amigos, quanto por quem o dirigiu, o comandou, por mais que tenham feito esforços ao longo da sua trajetória. E o Tite, por exemplo, talvez seja quem tenha que dar um puxão forte de orelha no Neymar. Aliás, o Tite já fez isso uma vez, inclusive publicamente, naquele episódio da Copa América, daquele episódio da menina, que o Neymar ali, ele não cometeu um erro. Eu posso achar que não é legal, eu posso achar que não é a melhor forma, digamos, para se apaixonar por alguém. Pagar uma passagem de avião de São Paulo para Paris, viver uma noite de amor e depois acabou tudo ali. A gente sabe que a menina não era muito bem intencionada. Então nesse episódio eu até não condeno o Neymar. Eu acho que ele foi verde, eu acho que ele foi ingênuo. Mas enfim, ele tem dinheiro, ele é solteiro, a menina é solteira, pode fazer, cada um pode fazer o que é da sua vida. Eu posso achar que não é
legal, que não é moralmente o mais correto, mas ok. Até aí esse julgamento ele é muito simples e bem pequeno. Mas naquele episódio lá o Tite deu um puxão de orelha nele. Não foi legal para ele aquilo ali, ele perdeu patrocinadores. Depois, com a polícia investigando o caso, se viu que a menina queria surfar uma onda por ter conquistado, digamos, o coração do Neymar. Pois bem, mas o Neymar não fez só isso. O Neymar, já no final da Olimpíada, ele com a medalha de ouro no peito, foi discutir com um torcedor na arquibancada do Maracanã. E agora, vão ter que me engolir, tá aí, ó, falem mal de mim. Teve um outro episódio na final da Copa da França, em que ele, quando está subindo no Stade de France, em Saint-Denis, para receber a medalha, a premiação pelo segundo lugar, discute com um torcedor do pequeno clube francês, o Rennes, que acabou vencendo o PSG e sendo campeão. Ok, o torcedor foi provocar o Neymar, mas faz parte. Aliás, teve um jogo em 2015, em que ele também discutiu, quando ele ainda estava no Barcelona, portanto, ele discutiu com um torcedor do City, do Manchester City, pela Champions. Ele também bateu boca, foi até a arquibancada bater boca com um torcedor. Então, esse não é o comportamento de um ídolo. Esse não é o comportamento de um capitão da seleção brasileira. Teve uma Copa América que ele tomou uma suspensão de 4 jogos, deixou a seleção na mão. Ele estava jogando mal contra a Colômbia, se desentendeu, quebrou o pau, peitou o juiz. Teve também de novo ali um chilique, de novo ali um piti. Coisa de menino mimado. Coisa de menino mimado. De menino milionário, que com 20 e poucos anos já conquistou muito mais do que um dia ele sonhou, e ele tem esse tipo de comportamento, que não é referência. Que pena isso, né? Que pena que a gente não fabrica mais ídolos como, por exemplo, o Zico, que foi um grande jogador de futebol também, que foi referência dentro e também fora de campo. E assim outros tantos que a gente poderia citar aqui. Por que esse comportamento do Neymar? Até onde ele vai com isso? Quem ele está contagiando com esse tipo de comportamento que agora, em plena pandemia, escapa da recomendação do seu clube? Fiquem por perto, fiquem por aqui, que o PSG disse isso. Ele pega um avião, vem para o Brasil e fica lá com 7, 8 amigos jogando futebol, e a gente sabe que há riscos nisso. A gente sabe que quando você começa a juntar 6, 7, 8 pessoas ao seu redor, você tem o risco da contaminação. Não é a forma mais adequada de agir. Mas esse episódio, ele não pode ser visto como isolado. Ele é apenas mais um. Ele é apenas mais um na biografia, na trajetória de um grande jogador de futebol, e que o mundo já rotulou como um menino mimado que dentro de campo também usa esse artifício de cai-cai. E nas 2 edições de Copa do Mundo que ele disputou, em 2014 e em 2018, ele foi alvo dessa crítica, especialmente em 2018 na Copa da Rússia, que é um jogador que não consegue fazer o enfrentamento, que quer chamar a atenção não só pelo futebol, mas que quando parado na força extrapola, cair no chão, rola, grita, geme, ai, ai, ai. Gente, esse não é o comportamento adequado. Eu sei que o Neymar é visado pelos seus marcadores, como o Messi é visado, como o Zico era visado, como o Falcão foi visado, como o Renato foi visado, como o D'Alessandro é visado, como o Luan é visado. Faz parte. Quem tem talento vai ter que ter maturidade, tem que estar bem condicionado fisicamente para encarar isso. Então o Neymar precisaria de uma troca de chip. Tem que tirar o chip atual dele. Do ponto de vista de comportamento não deu certo. O Neymar tem que se adaptar aos novos tempos e saber que ele é uma referência para toda essa meninada que quer jogar futebol, ou para toda essa meninada que também quer chegar na fama e no prestígio que o Neymar já alcançou ao longo da sua trajetória. Feitoria, gurizada! Continue se cuidando. Vai, um abraço.